Pronto, galera. Seguinte, no nosso objeto de conhecimento da aula de hoje, a gente vai falar sobre algo que é corriqueiro na nossa vida, que para além da rede social, é o que a gente vive a todo momento diante dos contextos da sociedade, dos contextos familiares, dos contextos particulares e dos contextos também escolares, de trabalho, enfim, nos inúmeros contextos e realidades que a gente tem e possui diante da nossa população, do nosso povo, tá? E aqui falamos sobre status. Então a gente inicia, eu irei apresentar para vocês aqui uns videozinhos do TikTok, tá? Onde a gente consegue enxergar. Pronto. Acho que estão vendo. Vou só retornar aqui. Sextou, meus amigos! Produtividade só até às 18. Passou disso, pode ativar o modo Buzz Lightyear. Ao infinito e além! Então esse é um statuszinho aí de sextou, certo? Galera aí que utiliza o TikTok sabe muito bem. Deixa eu colocar outro aqui. Since my girl left me, my whole life came crash, 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 crash. And I'm so long, it's too long. I have to buy. Enfim, galera, deu para escutar o vídeo direitinho ou deu algum problema de áudio? Podem se comunicar. Travou um pouquinho para mim. Travou, foi? Beleza. Deve ser algum probleminha aí de conexão e tudo, mas tudo normal, tá? O certo é que nós iremos falar hoje sobre status sociais. O meu status, o de vocês. E será que esses status sociais, ele é só resumido na rede social? Então, a primeira pergunta que eu faço, inicialmente, a indagação é, para vocês, o que seria status social? Participem à vontade digitando ou pode ser também acionando o áudio, tá? Vamos lá, digam aí, o que seria o status sociais dentro aí da perspectiva da gente? Sua posição na sociedade, além da íris, os demais. A opinião na sociedade e o que mais? Se encabulem não, viu? Podem participar. O importante é que participem. Direito na sociedade. Status. Quando eu falo assim, ai, fulano de tal tem status demais. Então, assim, o que eu tô querendo dizer com essa questão do status, né? Ai, fulano tem status. José Ricardo tem tal status. A Iris tem tal status, né? O Jusilan tem status de tal forma. O que a gente quer dizer com isso? A maneira que interage, o Rafael colocou. A posição que os grupos e indivíduos ocupam, o Fernando colocou. As reações, Luana colocou. A Graciane colocou o modo de vida das pessoas, como agem, status sociais. A Aliciane vem colocando que é tudo que está sendo comentado, eu acho. Pode ser também, viu? Influencia no financeiro. Nessa sociedade mais líquida que a gente está tendo, que tudo é muito rápido, né? Tudo inicia, a galera muda de opinião também de forma assim grotesca, rápida. Então o status social, ele vem a influenciar também o que a gente pensa, né? Então assim, às vezes, por exemplo, se eu estou me sentindo feliz, eu vou lá e posto em uma rede social, storyzinho, né? Status de hoje. Então, assim, é por isso que muitas vezes o povo que trabalha muito, né, chega na sexta-feira e sextou. Então, assim, a partir daquele momento, o status de hoje é a sexta acaba trazendo uma falsa ideia para a gente de felicidade, porque a gente acaba descarregando
toda aquela preocupação que a gente teve na semana para tentar minimizar, não é isso? Então, assim, vai das perspectivas. É a influência, o Nicolas colocou que é a importância que a pessoa tem na sociedade, exatamente. Então, quando a gente coloca a questão do status, a gente mistura uma diversidade de opiniões, uma diversidade de conceitos, expressões, expressões de sentimentos ou algo do tipo. Muito bem, Luana. Galera, então assim, para a gente não demorar tanto, vocês já colocaram a opinião, a visão de vocês aí dentro do chat, mas o que seria o status social? O status social não é só o que eu posto na rede social, não, tá? O que a gente posta pode ser uma opinião, uma visão, né? Mas eu posso dizer como eu estou me sentindo. A rede social, segundo o Zygmunt Bauman, que é um grande sociólogo aí, contemporâneo, ele afirma que muitas vezes a felicidade que a gente transborda em uma rede social, ela pode ser uma mentira, pode ser um mundo fictício, até porque a maior parte das pessoas, quando posta algo, posta na maior parte vezes de forma alegre, não demonstrando o resto da sua vida. É por isso que em rede social tudo é muito perfeito e bonito, não é isso? Então, o Bauman, ele fala que hoje em dia tudo é muito líquido. Quando ele fala que é líquido, é porque é efêmero. E o que seria efêmero? É tudo que nasce, desenvolve e morre muito rápido. Então, quando Bauman, o Zygmunt Bauman, fala isso para a gente, ele está querendo dizer que as coisas elas estão se transformando em uma velocidade que nem nós conseguimos alcançá-las. Então, assim, é algo muito louco. E o Estado social, ele vem também a interferir nesse tipo de pensamento, né? Os nossos status constantemente estão mudando. Até porque o pensamento de vocês, as tendências de vocês, as minhas tendências, elas mudam também constantemente de acordo com o mundo. Hoje, eu tenho uma opinião, seja ela cultural, de gênero, social ou política. Não obstante, essa mesma opinião, ela pode mudar de um dia para o outro. Porque a minha visão de mundo, ela vai mudando também de acordo com a modelagem. Às vezes, é um trauma que a gente sente, é algo que nos afeta, ou de melhoria de vida, ou de um fato negativo. Então, esse sentido de status também vem a interferir para mudar o que a gente pensa e a nossa opinião. Galera, tudo bem, Ítalo? Sem problema. O José Ricardo colocou que para muitos é um diário pessoal, exatamente a rede social vem a ser um diário e diariamente a gente vai postando e movimentando ela, não é isso? E eu vejo muitos de vocês, né? Eu passo a entender às vezes o pensamento momentâneo de vocês, como que vocês postam, não é? E vice-versa, vocês também começam a tentar entender quem é e como é o Aloísio, professor, o status de professor do Aloísio, como ele vem postando na rede social. Então, entendam, tudo depende daquele ponto de vista do status que a gente está ocupando. Então, a gente inicia aqui o nosso slide, a nossa lâmina, com esse pensamento, tá? Deixa eu só apresentar aqui novamente. Jaqueline, seja bem-vinda. Vamos lá para eu apresentar aqui. Muito bem, galera. A nossa voadora sociológica hoje, ela vem sendo referente a dois temas importantes, que é status sociais, status social, a minha posição na sociedade, a tua posição na sociedade, e o papel social, que seria um complemento do status. Se o status é a minha posição, o papel é o que os outros esperam de mim diante daquela posição, é o meu comportamento. Então, esses dois tópicos, esses dois componentes aí de estudos delimitados, que é o status e o papel, é onde a gente vai se debruçar hoje, tá certo? Todos estão vendo o slide? Dê um ok para mim rapidinho aí. Então,
Dando certo? Sim ou não? Beleza, tudo bem, obrigado. Então, galera, status e papéis sociais, né? Como eu havia falado, o status social é a posição que o indivíduo, que eu, que você está exercendo em determinado eixo ou local. Por exemplo, agora nós estamos na escola. Ah, professor, tá louco? A escola tá lá parada, a gente está aqui. Mas a escola que eu falo não é o prédio, é a instituição. A instituição escola está aqui. Nós estamos tendo aula. Então, os nossos status sociais, eles são a hierarquia dentro desse contexto da escola. Eu estou no status de professor e vocês estão no status de alunos. Então, compreenderam isso? Alunos, professor. Olha só, os nossos interesses, as nossas condições, elas pertencem a uma espécie de expectativa que nós temos um do outro. Vocês têm a expectativa de ter uma aula e que eu cumpra com o meu compromisso de estar enviando material e explicando para vocês. Então, vocês esperam algo de mim. Vocês esperam que eu tenha um perfil adequado para o meu status, que é ser professor, porque nós estamos aonde? Na instituição escola. O contexto é esse. Eu, obviamente, espero que vocês, alunos, também tenham um compromisso. A minha expectativa é que vocês exerçam o papel de aluno adequado, que seria qual aluno? Aquele que enxerga o compromisso de assistir à aula e de fazer todas as atividades e de participar da escola. Então, é uma relação que é de ida e volta, é um caminho de via dupla, tudo bem? Então, isso é status social. Professor, então quer dizer que status social é só isso? Não. No momento em que eu estou na escola, eu ocupo um status, a minha posição social é uma naquele ambiente, mas na minha casa é outra. Quando eu estou na sala de aula, eu, enquanto professor, tenho uma certa autoridade com relação aos alunos. Não obstante, eu preciso também obedecer às regras da escola e eu preciso também respeitar todas as normas do núcleo gestor, diretora, coordenadores, merendeiras, porque cada um tem sua importância. No entanto, aqui em casa, por exemplo, eu costumo dizer que em casa eu sou rei, certo? Por quê? Porque é a minha casa, né? Eu passo a governar ela, eu mando nela. Então, o meu status social dentro da minha casa já é outro. Eu tenho que ter as minhas regras e eu preciso também ter minhas condutas, porque senão a minha casa vira um lixeiro, senão a minha casa fica descontrolada, eu preciso ter um controle da minha renda. E vocês da mesma forma. Enquanto na escola vocês estão no status de alunos, dentro das respectivas casas de vocês, vocês estão no status de, na maioria, filhos, ou netos, ou sobrinhos. E vocês precisam também seguir algumas regras, porque o status muda. Enquanto na escola você estuda, descreve, escreve, participa, em casa você vai ajudar na conduta da casa. Seja limpando uma parte da casa, seja ajudando na logística de organização, enfim, o status social muda, certo? Professor, fora a escola, fora a família, tem outros? Claro que tem. Na rua, por exemplo, vocês podem pertencer a um determinado grupo de amigos que tem interesses e gostos em comum. E quando isso ocorre, vocês possuem também um status de um determinado perfil. Então, o status social da rua é o coleguismo. Percebam, para cada ambiente que a gente vai, nós temos um status social diferente, tá certo? Meu povo, de tudo que eu falei aqui, eu sei que eu disparei muita informação. Alguma dúvida? Sim, não. Se tiver alguma pergunta, pode colocar no chat ou ligue o áudio, fale, tá certo? Muito bem, deu para entender. Ok, então, galera, assim, o nosso estado social depende da instituição que a gente está, certo? Por exemplo, nós temos várias instituições. A instituição família, a instituição escola,
a instituição igreja. Por exemplo, ao mesmo tempo que eu posso ser um professor, né, dentro da escola, o meu estado social lá é esse, eu posso ser um líder que coordena um grupo dentro da igreja a qual eu frequento. Então, o meu status muda. Enquanto na escola a minha função é uma, lá dentro da igreja na qual eu estou frequentando, onde eu participo, eu preciso coordenar, eu preciso dirigir tarefas, eu preciso organizar um determinado grupo. O meu status social lá muda também. E aí a galera passa a me ver também de outra forma. E aí vem a confusão, né? Por exemplo, os professores, na maior parte, eles são confundidos. Por quê? Infelizmente, né, nós, seres humanos, a gente não sabe dissociar, ou seja, a gente não sabe separar a vida profissional da pessoal, tá? Então, por exemplo, professor tal estava na praia tomando um drink. O professor estava tomando a bebida. Poxa, né, é status social diferente. A gente precisa compreender que cada um tem sua vida pessoal. Professor tal, lá na escola, ele dá aula, beleza, professor? E lá na igreja ele age de outra forma. São status sociais diferentes, tudo bem? Então a gente precisa compreender que para cada ala social, cada instituição, a gente ocupa um papel diferente e o nosso comportamento, ele pode ser diferente também. Então, assim, o que eu quero que vocês compreendam é que o status social, né, a posição hierárquica que eu estou em um determinado local, ele pode mudar, essa posição pode mudar em outra instituição e em outro local também, tá certo? Muito bem, na lâmina aqui tem esse cachorrinho muito bonito vendo status ou papel social. Então, o status é o quê? Quando o indivíduo ocupa uma posição, um status, que ele assegura direitos e lhe impõe deveres, né? No senso comum, o que seria o status? A posição social. Fulano é líder, coordenador de uma igreja. Fulano é jogador de um determinado time, é técnico de um determinado time. Esse mesmo fulano, lá na escola, ele é o coordenador, olha, ele é o professor. Ou então fulano é o aluno. Então, compreendam, né? É todo esse sentido. Por exemplo, eu já tive um aluno, Pedro, eu ensinei ele em 2015, se não me falha a memória. E o Pedro sempre gostou de capoeira. E olha que coisa louca. Eu era professor do Pedro, o meu status social da escola era ser professor dele de história. Porém, o Pedro foi meu professor de capoeira fora da escola. Então, enquanto pelo turno da manhã eu dava aula para ele de história, quando era à noite, ele me ensinava capoeira. Viu como os status mudaram? Então, assim, a gente muda constantemente de acordo com o status. Professor, e o teu papel social? Muda também, que é o meu comportamento. Enquanto o meu papel social era superior na hierarquia à do Pedro, enquanto em sala de aula, quando chegava à noite, que eu ia para a aula de capoeira, se invertia. Ele era o professor e eu deveria seguir as normas da aula dele. Então, a função social, meu papel social também muda de acordo com o status, certo? E aqui, essa lâmina é mais para a gente entender o conceito, não precisa se ater a ela, porque já foi explicado, tá? O que eu quero perguntar é, até aqui, alguma dúvida? Uma pergunta da Aliciane. O senhor, sendo professor, poderia também ser um outro profissional de uma área diferente, como médico, por exemplo? Vamos lá. Poder pode. Agora, veja bem, o que acontece? Hoje em dia, nós somos controlados por regras e por leis. Leis é o que está na Constituição e é o que está dentro da legalidade, tá? O que ocorre? Vamos supor que eu esteja dando aula porque eu passei em um concurso, tá bom? Então, só existem duas funções, quantas duas? Duas funções pela lei que podem acumular cargos em horários. Essas funções é a de professor na educação e qualquer funcionário da saúde. Então, a pessoa pode ser professor
e pode ser, sim, um médico, tá bom? A pessoa é médica, tá? No hospital e tudo, dá o seu plantão ou o seu dia de trabalho, e pode ser naturalmente um professor de universidade, né? Normalmente é de universidade, porque o médico só vai ter tempo mais à noite, né? Ou então final de semana. Então pode se ocupar dois papéis diferentes, tá? No entanto, né, não é permitido por lei que o professor seja outra coisa além de alguém da saúde, ou a função da saúde não pode ser outra coisa além de professor, porque a lei só permite isso. Não sei se eu respondi como você queria, Alcione, mas pode acontecer com esses dois cargos, tá? Pronto. Excelente, é nesse sentido. E bom que eu falei de lei, porque o nosso outro tema da aula de hoje é controle social. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham que é controle social? Podem digitar aí, tá bom? Ou falar, se preferirem. Para vocês, o que é controle social? É como a sociedade controla a gente? Exatamente. Os demais podem. Não é só isso, não, tá? Os demais podem ir colocando aí que eu vou vendo. Deixa eu mostrar um videozinho aqui para vocês sobre controle social. São as regras que controlam a sociedade, seguir as leis e as regras, manter a ordem. A questão que a sociedade de hoje em dia de querer controlar as pessoas. Aí ele pega pelo braço, vai mostrar pra mãe, pros irmãos. Não é esse. A terceira É a participação da sociedade na administração pública, sessões criadas para o poder público. Ok, ok. Galera, eu vou iniciar um videozinho aqui que tem tudo a ver com o nosso tema agora de controle social, do Whindersson Nunes. Acho que a maior parte aqui já conhece o Whindersson, né? Eu gosto muito dele, eu acho muito massa os vídeos dele. Eu vou colocar e me digam só se dá para escutar direito, porque eu vou retornar desde o início, tá bom? A terceira coisa que eu tinha mais medo que a mãe fala, não é nem uma... Deu para escutar? Sim. Ok, então vamos lá. A terceira coisa que eu tinha mais medo que a mãe fala, não é nem uma frase, é só uma palavra. Quando ela para na porta, aponta pra dentro, faz isso aqui, ó. Passa. A mãe vai me bater. A mãe era tão cínica que ela com cinto na mão, ela dizia assim, vou não, besta. Passa. Eu dizia, solta o cinto. Passa. Eu não confiava, não. Batizei minha mãe de Yu-Gi-Oh! Quando ela perdia o cinto, ela já tinha colocado o chinelo em modo de defesa virado para baixo, já. Eu digo, não dá não, mamãe não dá não. Eu tinha que passar. Quando ela mandava passar, eu ia fazer o quê? Morava ali, tinha que entrar. Mamãe falava, passa. Eu tomava distância, porque eu não sou besta. Deixa eu ver se tem outra parte. Acho que não, mas é isso. Ó. O Whindersson Nunes, ele fala aqui na ocasião que a mãe dele, né, mandava ele entrar e ele fazia o que nós todos fazemos ou já fizemos, né? Eu, por exemplo, quando eu me danava demais, que eu passava tempo na rua e que a mãe dizia assim, olha, tu vai mais 6 horas sem que estar em casa. Eu saía normalmente para jogar bola,
no terreiro ou nos campinhos que existiam, e saía 3 horas da tarde, mas eu tinha que estar em casa 6 horas. E às vezes a gente, né, enquanto criança, como mim mesmo, adolescente, a gente extrapola, porque a brincadeira passa do limite e tal, de tempo. E quando a gente chega depois, a gente já chega perto de casa sentindo o gosto da chinela, ou na época do cinto, né, ou do cipó. Então a gente já vinha com esse pensamento do Whindersson. Como é que eu vou fazer para fugir? E aí, quando a gente chegava em casa, que a gente via que tinha aquela chinela, a gente já saía se quebrando todinho. Então, a mãe da gente, os pais, eles exercem os primeiros controles sociais dentro da instituição família, porque são eles que colocam as regras. E aí, a gente precisa seguir, né? Então, muitas vezes, esse poder do pai e da mãe é um poder que ele é negativo. Professor, então tu está dizendo que é errado o pai e a mãe fazer isso? Não, veja bem, pelo contrário. Eu acredito que a nossa personalidade ela só começa a entender, a respeitar a sociedade quando a gente é disciplinado em casa. Isso é muito importante. Mas aí, os filósofos, por exemplo, existe um sociólogo que é o Michel de Foucault, e o Foucault, ele fala que esse é o poder negativo. Por que é o poder negativo? É o poder que gera um trauma. Ah, professor, trauma é só coisa ruim? Não. Muitos traumas servem para reeducar a gente. Por exemplo, né, eu só sei que chutar a parede é uma coisa ruim porque eu já me acostumei que a parede é concreto, dura. Então, se eu me chocar com ela, né, eu vou ter um trauma. Então, o trauma nos alerta também. E aí, o poder do pai e da mãe, segundo Foucault, é um poder traumático, coercitivo, para começar a deixar a gente dentro da regra. E aí, o que o Whindersson fala é isso, né? É o que acontece dentro das nossas casas e é de suma importância, porque é lá que a gente começa a aprender o que é certo e o que é errado. Porém, claro, a gente está falando de reeducação. Eu não estou falando aqui de espancamento. Deus defenda, até porque isso é contra a lei, e isso não é legal, porque cria um trauma pior e não educa. Então, assim, é a questão mesmo de disciplinar e não de espancar, tá certo? E aqui a gente entra no nosso tema, que é essa temáticazinha de controle social. Vou mostrar outro vídeo para demonstrar algo sobre controle social também. Coloca a máscara, rapaz. Coloca a máscara. Coloca a máscara, rapaz. Coloca a máscara. Por que você tá sem a máscara? Vai, vai. Eu só tirei pra Coloca a respirar. máscara. Você é louco, mano? Cadê a máscara? Cadê a máscara? Ai, que é isso, cara? Coloca a máscara. Eu tirei pra respirar só, cara. Que isso, cara? Você é louco, velho? Pô, Coloca a máscara. eu tirei pra respirar só, cara. Pronto. Então, como a gente bem viu aqui, nós temos um controle social, inicialmente com o Whindersson, demonstrando a mãe, e agora com uma força já pública, uma força de governo que seria o guardinha, tá? Então, o que acontece? Humanitariamente falando, usar a máscara é uma coisa que é de suma importância. É imprescindível usar a máscara para que a gente não prolifere e diminua, por exemplo, a chance de passar o vírus.
Então, isso é coisa sanitária, coisa séria. Só que a pegadinha, ela bota um guarda bombadão forte e fingindo espancamento. Então, reeducando. O Estado, ele tem regras. E muitas vezes o poder do Estado, ele necessariamente tem que ser coercitivo. Ah, professor, por que coercitivo? Porque vem de coerção. Coerção, de coagir, de pressionar, de fazer com que a pessoa siga aquela regra, por bem ou por mal. Professor, por que que isso existe? Ora, para que nós tenhamos medo do errado. Para que a gente não ande, por exemplo, desrespeitando um ao outro. Então, se todo mundo fosse realmente educado, né? Digamos que civilizados, que é um termo até preconceituoso de se falar, a gente respeitaria o outro. E como o ser humano é falho e a galera não se respeita, exemplo, política marchinopolense. A gente não vai entrar no caso, mas é um fato. Na política de Martinópole, até amigos se intrigam, familiares brigam. Então, para que isso não aconteça de forma mais exagerada, existe a lei para que não deixe acontecer uma briga ao ponto de ter agressões mais fortes. E ainda assim acontece. Então, veja, é por isso que o Estado tem o poder coercitivo. É o poder onde, de uma forma mais rígida, impõe que as pessoas sigam as regras, tudo bem? Então, o nosso tema de agora é justamente esse. É o poder que a gente chama de coerção. É como se fosse uma disciplina, tá? E aqui a gente fala de controle social. Eu acho que abriu aí o slide novamente. Então vamos para cá, ó. Controle social, tá certo? O que seria isso? Percebam que nós temos imagens aí onde tem uma figurinha de um rapaz do exército tirando uma foto, tem internos da penitenciária utilizando o uniforme, tá certo? Tem formandos comemorando a sua formatura, jogando aí o chapéuzinho para cima, né, com a sua beca, e temos aí um tribunal. Professor, o que é que tem a ver com a questão de controle social? Ora, nós somos controlados. Para ter uma coesão social, a gente é controlado. E a gente é controlado pelo que o Foucault chama de poder negativo. O que seria o poder negativo? A gente é obrigado, por bem ou por mal, para se adequar. Por exemplo, o interno, o cara que vai preso, que vai para o presídio, ele precisa e é obrigado a utilizar a farda deles, que é essa laranja. Então, existe uma coerção da lei que obriga eles a se vestirem de tal forma. Isso é um controle, é um tipo de controle social. E é um controle legal, está dentro da lei. Outro exemplo, fui para o exército. Cheguei lá, eu tenho que fazer o quê? Obedecer à regra do exército. Eu tenho que me vestir como um recruta, um soldado do exército. Porque a regra de lá, é a lei de lá. Entendam? É um tipo de controle social também. Fui para um júri no fórum e cheguei lá, eu posso ir, por exemplo, para um júri do fórum, eu posso ir com uma bermuda de praia, com uma chinela havaiana? Não. Eu preciso me vestir adequadamente, socialmente, como o fórum exige e chama. Outra situação, formatura. Tu vai para uma formatura, tu é coagido aí com a beca, porque é um padrão e a gente tem que ir. Senão, a gente não participa da cerimônia, porque é um padrão que as universidades adotam. Então, tudo isso, galera, é exemplo de controle social. Professor, mas quer dizer que o controle social é só por lei? Não. Ele pode ser também socialmente aceitável. Por exemplo, né? Tu vai para uma festa. Beleza, tu foi para a festa, mas se necessariamente tu for para uma festa de formatura, né? Não estou falando aqui dessa cerimônia, não. Estou falando de uma festa de formatura, tá? Só colocar aqui um pincel. Cadê? Opção de ponteiro. Vamos supor que está aqui, né? Essa festinha aqui, ó, que eu estou pintando aqui. Isso daqui é uma cerimônia, tá? Mas aí, o que acontece? Depois da cerimônia tem a festa.
Então, na festa, vocês podem ir do jeito que quiserem. Mas será que a gente vai do jeito que a gente quer? Ou a gente vai do jeito que é o padrão da festa? Arrumadinho, socialmente. A gente é induzido a se arrumar socialmente para ir para a festa de uma formatura. Então, cada ocasião, cada local nos faz um controle social, porque senão, por exemplo, já pensou se eu vá para uma festa dançante, né? E eu vá, por exemplo, para uma balada com roupa de praia. Eu fui para a balada em um clube com a roupa de praia, praieira. Aí o que ocorre? O povo que está na balada, alguns deles, vai olhar para mim e vai dizer, esse bicho é doido, né? Ixi, esse daí parece que não tem juízo, não. Por quê? Porque eu não me vesti da forma adequada que o público que está lá espera. Da mesma forma já pensou? Se eu vá para a praia, todo de paletó ou com roupa social, eu estaria no contrassenso, eu estaria no oposto do que a praia exige. A galera da praia iria olhar e dizer, esse bicho é doido, tenho certeza. Então, é nesse contexto que o controle social ocorre. Ele ocorre de forma coercitiva, por lei, no Estado, ou ele ocorre de forma socialmente aceitável, tudo bem? Outro exemplo, você foi para um jogo de futebol, beleza? E aí, nesse jogo de futebol, você está lá e você não vibra com nada. Quem está vibrando no jogo vai olhar para você e vai dizer, vai, essa pessoa aqui parece que não é normal, porque ela não está participando. Então, o controle social, ele também é cobrado, não só por lei, mas ele é cobrado pelo que está ao redor, pelos pensamentos, né? A gente é induzido a agir como a sociedade espera que a gente faça a nossa ação. Então, é nesse sentido, tá? Continuemos aqui, né? Então, aqui nós temos controle social, tá certo? Vou ler só essa primeira lâmina. Trata-se da regulação do comportamento da sociedade por parte dos indivíduos ou grupos ao visar estabelecer valores e normas que podem ser aceitas pelos membros de uma sociedade. Então, como já foi explicado, a sociedade nos cobra que nós tenhamos um certo padrão, é um rótulo criado. No momento em que eu não participar disso, eu estou fora de contexto. Um exemplo básico, né? Mais uma vez, retornando para a política marxinopolense, que é o micro. E política nacional também. Se eu não defender uma causa ou algum lado, quem defende um lado ou outro vai me olhar como alguém que deve estar excluído. Por quê? Porque eu não quis aderir ao pensamento. Então, isso ocorre muito diante da política, dos partidos, diante das manifestações sociais, diante do cenário cultural, né? Isso ocorre diariamente, tanto nas instituições, como também nos diversos grupos da sociedade, certo? E existem também os mecanismos de controle, né? E aí eu entro e cito o exemplo para vocês de alguns governos da história que já tivemos. Em Esparta, lá no mundo grego antigo, os gregos eles adotavam um mecanismo de controle social que era chamado de eugenia. Professor, que diabo é eugenia? É um controle social que era utilizado em Esparta, onde meninos, pasmem, meninos e meninas que nasciam com deficiência qualquer, era jogado de um penhasco. Professor, mas que barbaridade, vivo? Vivo. Eles pegavam o columinho aqui pelos pés, jogavam. Por quê, professor? Porque o mecanismo de controle de Esparta adotava a ideia de cidadão puro e perfeito. Eles eram militares, soldados, historicamente eles eram de uma nação guerreira dos dórios, e os espartanos, né, a Rum Esparta, eles queriam o quê? Queriam que o seu cidadão fosse perfeito para lutar no exército. Então, qualquer um que nascesse com alguma deficiência, eles descartavam, tudo bem? Então, é um dos exemplos históricos do controle social de estados, né? Outro controle social também, na Idade Medieval, que acontecia. A Igreja Católica, infelizmente, tem essa parte sombria da história, em que promoveu a Inquisição. Professor, o que é a Inquisição? Julgamento. Julgamento de pessoas que não seguiam a Igreja Católica, que seguiam outra igreja ou outra religião. Essas pessoas eram perseguidas, eram acusadas até de bruxaria, e muitos e muitas mulheres iam
sendo, digamos que, torturadas e torturados, muitos foram para a fogueira, porque a Inquisição punia. Então é uma espécie também de controle, tipo assim, ó, eu quero que vocês sigam a minha cultura, a minha religiosidade, o meu Estado. Se não seguir, a gente vai punir. Outra espécie de controle social que a gente deve citar, né? Adolf Hitler, com o nazismo. Cerca de 6 milhões de judeus, pouco mais de 3 milhões de ciganos morreram com o Holocausto. Por quê? Porque o Hitler também tinha a mesma ideia espartana, da sociedade pura ariana. Então, o Estado muitas vezes é assim. No Brasil, tivemos já uma ditadura com Vargas, tivemos o regime militar de 64, que também foram anos de repressão. Então, nesse mesmo sentido, ocorreu o controle social na época de forma rígida, tá certo? Com preconceito e discriminação. E, galera, é isso, tá? Nossa aula de hoje finda aqui. Obrigado pela atenção, pela participação de vocês. Então, eu quero só que fiquem aí rapidinho para a gente encerrar com um videozinho aqui, aí vocês podem sair, tá certo? A Ludmilla disse que eu tenho que sair, tudo bem. Mas os demais, só para a gente finalizar, tá bom? Pessoas dizem que eu sou bem-humorado. Algumas pessoas dizem que eu sou bem-humorado e eu gosto de sê-lo, mas uma parte veio do exemplo. Por exemplo, ele chegava em casa 6h30 da tarde, só dava pra ver o olho dele, o resto era poeira. Primeira frase que ele entrava, em vez de praguejar, a primeira frase, olha como eu sou abençoado. Hoje o Jeep quebrou na estrada e não estava chovendo. Coisa boa. Outra, olha como Deus gosta de mim. Hoje acabou a gasolina do Jeep, faltavam só 2 km para um posto de gasolina. Não é brincar de poliana, ou seja, de fingir que está tudo bem. É uma visão. Onde você debruça o olhar? Você debruça o olhar sobre aquilo que faz crescer, em vez daquilo que fenece. Que é sabedoria, né? Que é A sabedoria não é nem a cultura livresca, mas é a sabedoria. Eu não posso mudar essa situação, então eu não tenho que me desesperar diante dela. Não, né? alguma, ao contrário. Serenidade, como canta o Paulinho da Viola, faça como o velho marinheiro, que em meio ao nevoeiro leva o barco devagar. Então, galera, é isso, tá? A mensagenzinha aí do final é assim, a pergunta é, para onde é que vocês estão debruçando os olhares de vocês, né? Eu sei que todos possuem uma vida que às vezes nos traz desafios, e muitos deles ruins, traumáticos, mas a gente precisa sempre buscar rejuvenescer o nosso otimismo, a nossa motivação. Motivação é igual banho. Quando você começa a ficar suado, a ficar sujo, a gente precisa tomar um banho para se limpar. E motivação é assim, a gente precisa estar constantemente se motivando. E tudo que acontece sempre vai ter um fator positivo e um negativo. E não vamos olhar só para o negativo, não. Vamos ver sempre o lado positivo para a gente reconstruir e se fortalecer cada vez mais, tá? Galera, é isso, né? Obrigado, tá certo? Irei finalizar aqui a aula, vou colocar disponível lá no YouTube, lance no grupo, tá bom? E do mais, qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato. Já coloquei no Google Classroom a atividade e irei postar agora lá no grupo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Lembrem, os líderes postem lá no grupo e deixem os comentários de vocês lá do que entenderam com relação à aula, tá certo? Pra gente registrar. E show de bola, obrigado, viu?